Let's go. I wake up to a... E aquilo foi me pegando desde pequenininho, e com 7 anos eu comecei a vender pirulito. É claro que aquilo não dava rentabilidade nenhuma para minha família, mas ajudava o meu propósito. Até estou escrevendo um livro, e assim que eu tiver o livro, eu vou te mandar um, chama-se Propósito, Fé e Ação, porque todo mundo tem que ter propósito. Fé e depois agir. Tem gente que tem fé, mas não tem propósito e não tem ação. E tem gente que age, que não tem propósito, que não tem fé. Então você precisa ter propósito, fé e ação. Sempre o tripé de uma... Assim como nós temos, né? Tudo pode ver que quando Deus fez tudo, foi sempre pensando em 3. Espírito, carne e alma. Então tudo, né, vem no tangente ao número 3. E para mim, propósito, fé e ação, eles têm muito a ver com a nossa origem, com o nosso propósito, e quem tem fé em Deus, com certeza, sabe que esse trio, né, ele sempre funciona em tudo que a gente vê no mundo, né? Os estados da água, né, sólido, gasoso e sólido, gasoso, então tudo na vida, né, é 3, os átomos, tudo é feito com base 3. Então, propósito, fé e ação tem muito a ver. E eu já tive um propósito dentro de mim, desde pequeno, que eu queria ajudar minha família, queria ajudar meus pais. Sim, eu vou te confidenciar que um dos meus propósitos, claro, de vida claro, sempre melhorar a vida dos meus pais também. Eu tenho eles vivos ainda, graças a Deus. Graças e, claro, dá orgulho para os nossos pais, né? Qual foi a sensação, assim, porque você me parece, por tudo que você falou, que esse primeiro e principal propósito foi cumprido de toda forma, né, com seus pais. Qual foi a sensação, assim, de vida, de cumprir esse propósito para os seus pais? Renato, é uma coisa assim que não tem preço, sabe, cara? Não tem preço, é uma coisa tão boa, porque Deus te dá aquela oportunidade que você recebe de volta. Meu propósito sempre foi ajudá-los, e eu tive o prazer de poder ajudá-los. Sempre que eu podia, eu estava presente. E assim, a minha presença era presença real mesmo, porque tem muitos filhos que casam e deixam de visitar seus pais, deixam de ajudar seus pais. E pai, na verdade, eles são responsáveis por nós estarmos aqui hoje. Nós temos que ter essa consciência que a gente está aqui hoje graças ao esforço, sacrifício dos nossos pais. Eu vejo que minha mãe, ela se sacrificou muito por nós. Meu pai também. Meu pai tinha bronquite, uma bronquite bem dura, e eu lembro que ele passava noites e noites sentado, dormindo numa cadeira, e eu ficava junto com ele. 6 horas da manhã ele pegava o lanchinho dele e ia trabalhar. Então, eu sei que eles se esforçaram muito para criar os 4 filhos, e o que eu pude dar para eles foi essa retaguarda de vida, porque você é muito jovem ainda, e você vai ver que quando os pais começam a ficar mais idosos, né, você começa a tratá-los como eles te trataram. Eles voltam a ser crianças, né, eles voltam a depender dos filhos. É uma coisa que é cíclica, né? Quando você é pequeno, eles cuidam de você, e quando você se torna adulto e eles envelhecem, você passa a cuidar deles, muitas vezes acamados, doentes, como foi o caso do meu pai e da minha mãe. Eu cuidei deles até o último minuto, e os 2 faleceram comigo nos pés da cama, no hospital, e acompanhando para e passo tudo o que aconteceu com eles. Então, isso me deixa muito orgulhoso e muito feliz, porque Deus me deu essa oportunidade de eu estar ajudando eles sempre que precisaram de mim, eu estava lá presente. Isso é uma gratidão imensa que a gente tem, que é um propósito cumprido. Então, não importa onde você estude, se é colégio particular, se é colégio do Estado, se é escola que tem algum benefício fiscal de alguma empresa, o importante é você querer ser o melhor. É você se esforçar, é você ter um propósito muito claro na sua mente. E propósito não é sonho, é totalmente diferente ter um propósito e ter sonho. Sonho é aquilo que a gente espera ter, e propósito é aquilo que, de fato, você sabe que vai conseguir ter, né? E aí você vai ter que colocar junto, além do propósito claro que você tem que ter a fé de que você vai conseguir. E depois você tem que agir. Quando eu falo agir, significa que você tem que estar buscando cada dia mais entender o negócio. E não se começa grande, primeiro se começa muito pequeno. Veja os exemplos que nós temos aí, como começou a Amazon, como começou o Subway, como começaram outras empresas, como, por exemplo, aquele do frango,
do frango, como chama? Do KFC. Sander, KFC. O KFC, o Coronel Sander, começou com 60 anos de idade. Né? Como começou o McDonald's, tudo começou pequenininho. Começou o Alexandre, como começou o Alexandre, da Cacau Show. Né? Começou pequenininho, vendendo chocolate, e outras histórias que a gente conhece, muitas histórias, né? Como o Rinodê, como a própria história que a gente vê falar de pessoas que começaram bem pequenininho e foram crescendo com propósito, com fé e ação. E cada dia, você que está nos escutando aqui, se você quer empreender, mesmo vendendo bolo, vendendo brigadeiro, vendendo cocada, vendendo paçoca, qualquer coisa, você é possível de fabricar, de vender, e você ser resiliente, porque tem dias que você não vai vender tudo, tem dias que vai estar chovendo, que não dá vontade de sair de casa, tem dia que o cliente não vai querer consumir o teu produto, mas você não pode desistir. Né? Eu acho que a única coisa que o empresário tem que entender, e o empresário que eu falo, não é só o grande, não, é o pequenininho mesmo, que começou vendendo brigadeiro, cocada, balinha, no farol. Eu vendia pirulito, e assim, enquanto eu não acabava de vender meu tabuleiro, naquela época tinha um tabuleiro, Renato, que era um tabuleiro todinho furadinho, e a gente vendia o pirulito, que era um tipo guarda-chuvinha, né, feito de caro, que é um produto que é derivado do amido, né? E não era nem mel que a gente usava, era caro, que era mais barato, a gente misturava lá com alguns produtos, saiu o pirulitinho lá, e eu ia vender na porta do cinema. E enquanto não vendia esse último, eu não ia embora para casa, com 7 anos de idade. Então, você tem que ser resiliente, porque tudo depende de vendas. Você pode montar, você pode ter o melhor brigadeiro, você pode ter o melhor bolo, você pode ter o melhor salgado. Se você não vender, você não vai ter prosperidade. Então, eu falo o seguinte, para você empreender, você tem que primeiro se preparar para ser um grande vendedor. Isso é fé. Você tem que acreditar que aquele teu produto é bom, é o melhor de todos. Essa é a fé que o empreendedor tem que ter naquilo que ele vende. Né? Sabe, uma outra curiosidade, eu pesquisando assim sobre essa trajetória, um ponto importante assim dessa trajetória foi acho que é só, não sei se primeira falência, não, ou ter falido uma empresa. No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Let's go. I wake up to a